Olá, meus caros navegantes do desconhecido. Sejam muito bem-vindos. Antes de mergulharmos fundo neste mistério que atravessa milênios, eu peço aquele seu gesto de sempre, aquele que nos conecta. Curta este nosso encontro. Deixe seu comentário, sua dúvida, sua teoria. Ative o sino, para não perder nenhum chamado. E, se este conteúdo tocar você, compartilhe. Mande para aquela pessoa especial com quem você adora decifrar os enigmas da vida e do universo. Prepare-se, porque a jornada de hoje nos levará ao coração pulsante de uma das profecias mais impressionantes já escritas. Estamos diante de um livro selado. Um texto que fascina e assombra. O Apocalipse. Suas páginas guardam visões que desafiam nossa compreensão. Cenas de um futuro que pode ser o nosso presente, ou um alerta que ecoa desde o passado. Hoje, vamos nos concentrar em um som específico, um toque de trombeta. O primeiro de 7, cada um anunciando um evento que molda o destino do mundo. Mas o que este som realmente significa? Seria um decreto final, uma sentença irrevogável? Ou seria um chamado, um convite urgente para olharmos para dentro de nós mesmos e para o mundo que estamos construindo? A atmosfera é densa, carregada de expectativa. O livro de Apocalipse não é uma história para ser lida com pressa. É um quebra-cabeça cósmico. Cada peça, cada símbolo, cada número tem um peso. E antes que a primeira trombeta soe, há um silêncio no céu. Um silêncio de meia hora, diz o texto. Imagine só. O universo inteiro em suspenso. Uma pausa dramática antes que a cortina se abra para o próximo ato. É nesse silêncio que o mistério se aprofunda. É nesse vácuo que a nossa imaginação é convidada a entrar. O que precede a tempestade? O que prepara o palco para um juízo tão grandioso? Nossa viagem começa aqui, neste ponto de inflexão, onde anjos se preparam com suas trombetas e o destino da humanidade parece estar por um fio. Não se trata apenas de medo ou de catástrofe. Trata-se de significado, de propósito. As trombetas, como veremos, não são apenas instrumentos de destruição. Elas são, acima de tudo, instrumentos de alerta. Um alarme divino que soa para despertar uma humanidade adormecida. Uma humanidade que, talvez, tenha se esquecido de olhar para o céu e para a terra que pisa. Vamos juntos, passo a passo, desvendar o soar da primeira trombeta. Antes que a primeira trombeta anuncie sua calamidade, o palco já está montado com uma série de eventos dramáticos. O Cordeiro, a figura central do Apocalipse, começa a abrir os 7 selos de um pergaminho. Cada selo rompido libera uma força sobre a terra. É o início de uma sequência de juízos que se intensificam gradualmente. O suspense é construído de forma magistral. Não é uma explosão súbita de caos, mas uma escalada. Uma tensão crescente que nos prepara para o que está por vir. É como o início de uma sinfonia sombria, onde cada nota nos afunda mais no mistério. Com a abertura dos primeiros 4 selos, surgem eles. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Figuras icônicas que galopam pela história e pela nossa imaginação. O primeiro, montado em um cavalo branco, vem para conquistar. O segundo, em um cavalo vermelho, recebe o poder de tirar a paz da terra, levando os homens a se matarem. O terceiro, em um cavalo preto, traz uma balança, simbolizando a fome e a escassez. E o quarto, o mais temível de todos, monta um cavalo amarelo. Seu nome é Morte, e o inferno o segue. Eles não são o fim, mas o começo das dores. Os selos seguintes aprofundam o drama.
O quinto selo revela as almas dos mártires, clamando por justiça debaixo do altar de Deus. Eles representam a dor e o sofrimento dos justos ao longo da história, um grito que ecoa até os céus. Sua presença nos lembra que o juízo divino também é uma resposta à injustiça. O sexto selo desencadeia um cataclismo cósmico, um grande terremoto. O sol se torna negro, a lua como sangue, e as estrelas caem do céu. Reis e poderosos se escondem em cavernas, aterrorizados. É o colapso da ordem natural e social como a conhecemos. E então, antes do sétimo e último selo, há uma pausa, uma interrupção. Vemos a selagem dos 144.000, um grupo simbólico que representa o povo de Deus, protegido antes da grande tribulação. Este interlúdio é crucial. Mostra que, mesmo em meio ao caos avassalador, há um plano de proteção e redenção. Apenas após essa preparação, o sétimo selo é finalmente aberto. E o que ele revela? Não uma nova praga, mas aquele silêncio de meia hora no céu. A calmaria que antecede a tempestade das 7 trombetas. O palco está pronto, a orquestra celestial em posição. O silêncio é quebrado. A pausa termina. Um anjo se aproxima do altar de ouro, pega um incensário, enche-o com o fogo do altar e o lança sobre a terra. A resposta às orações dos santos vem de forma avassaladora. Trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto sacodem a criação. É o sinal. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. O primeiro anjo leva a trombeta aos lábios. O som ecoa pelo céu e pela terra. Um som que não anuncia uma celebração, mas o início de um juízo em etapas. Um som que congela a alma. E então, a profecia se desdobra em uma cena de horror e destruição. Acontece uma chuva de saraiva e fogo, misturados com sangue. Imagine a visão. Não é uma tempestade comum. É uma saraivada violenta, com pedras de gelo do tamanho de punhos. É fogo que não consome apenas, mas que cai do céu como uma chuva incandescente. E tudo isso misturado com sangue, tingindo a paisagem de um vermelho aterrorizante. É uma praga que ataca diretamente as fontes da vida, os alicerces do nosso mundo. Uma imagem poderosa, feita para chocar, para despertar, para não ser ignorada por ninguém. O impacto é imediato e devastador, mas, curiosamente, é parcial. O texto diz que a terça parte da terra foi queimada. A terça parte das árvores foi consumida pelo fogo, e toda a erva verde foi queimada. Perceba a precisão do juízo. Não é uma aniquilação total ainda. É um golpe calculado, um ataque cirúrgico à vegetação, à base da cadeia alimentar, à beleza e ao sustento do planeta. A natureza que tantas vezes tomamos como garantida, grita de dor. É um lembrete brutal de nossa dependência e de nossa fragilidade diante de forças maiores. Pense no desespero. As florestas, os pulmões do mundo, agora em chamas. Os campos, que nos dão o pão de cada dia, agora estéreis e queimados. A terra, nossa casa, ferida. O cenário é de desolação. É um aviso que não pode ser mais claro. A destruição não é aleatória. Ela atinge os recursos que sustentam a vida. É um juízo que nos força a confrontar nossa relação com o meio ambiente e com o Criador desse ambiente. O soar da primeira trombeta deixa uma cicatriz visível no planeta, uma ferida que serve como um sinal para todos os que ainda podem ver e ouvir. Diante de uma cena tão forte, a pergunta inevitável surge: o que isso tudo significa?
A beleza e a complexidade do Apocalipse estão no fato de que não há uma única resposta. Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos desenvolveram diferentes lentes para ler estas profecias. A primeira e mais direta é a interpretação literal. Para quem segue essa linha, os eventos descritos acontecerão exatamente como estão escritos. Haverá, em algum ponto futuro da história, uma chuva literal de Saraiva, fogo e sangue que destruirá 1/3 da vegetação da Terra. É um evento futuro, concreto e físico. Outra lente poderosa é a simbólica, ou idealista. Nesta visão, a trombeta não descreve um evento específico, mas uma verdade espiritual atemporal. A saraiva, o fogo e o sangue não são elementos literais, mas símbolos poderosos. Eles podem representar os desastres naturais que sempre afligiram a humanidade, as guerras que mancham a terra com sangue, ou o juízo divino que constantemente age no mundo. A destruição da vegetação simboliza o colapso das estruturas que dão segurança e sustento à vida humana quando ela se afasta de seus princípios espirituais. É uma luta constante entre o bem e o mal. Temos também a chave histórica, ou preterista. Os preteristas acreditam que a maioria das profecias do Apocalipse, incluindo as trombetas, já se cumpriu. Eles conectam esses eventos a acontecimentos específicos do passado, geralmente relacionados à queda de Jerusalém no ano 70 d.C. ou à queda do Império Romano. A saraiva e o fogo, por exemplo, poderiam ser uma descrição poética das invasões bárbaras, como as dos godos, liderados por Alarico, que saquearam e queimaram vastas áreas do Império. A profecia, nesse caso, foi um alerta para aquela geração específica. Por fim, há a visão historicista, que enxerga o Apocalipse como um mapa profético de toda a história da Igreja, desde o 1º século até a segunda vinda de Cristo. Cada selo, cada trombeta e cada taça corresponderia a um período ou evento histórico específico e sequencial. A primeira trombeta, por exemplo, já teria soado em algum ponto da história passada, marcando uma era de grande calamidade ou apostasia. O desafio aqui é identificar exatamente a qual evento histórico a profecia se refere. Cada uma dessas chaves abre uma porta diferente, revelando novas camadas de significado para um mesmo texto misterioso. Independentemente da chave de interpretação que você escolher, uma verdade permanece. A primeira trombeta é um alerta, um sinal de advertência. As calamidades descritas, sejam literais ou simbólicas, não têm como objetivo final a pura e simples destruição. Elas funcionam como um despertador cósmico, um chamado estrondoso para que a humanidade pare, olhe ao redor e reavalie seus caminhos. A destruição de 1/3 da terra e das árvores é um golpe no orgulho humano. Mostra que nosso controle sobre o planeta é uma ilusão e que nossas fontes de vida são frágeis e preciosas. Este chamado ecoa de maneira muito forte em nossos dias. Vivemos em uma era de crise ecológica sem precedentes. Desmatamento, queimadas, poluição, mudanças climáticas. Não é difícil traçar um paralelo entre a descrição apocalíptica e as notícias que vemos todos os dias. A profecia da primeira trombeta nos convida a uma profunda reflexão sobre nossa responsabilidade como guardiões deste planeta. Estamos cuidando da nossa casa? Estamos honrando a criação? O juízo que atinge a natureza pode ser visto como uma consequência direta da negligência e da exploração desenfreada. É um espelho de nossas próprias ações. Além da responsabilidade ambiental, há uma dimensão espiritual profunda. O fogo que cai do céu, misturado às orações dos santos,
sugere que este é um evento divino. É um convite para o arrependimento, para uma mudança de coração. As trombetas são juízos parciais, que dão à humanidade a oportunidade de se voltar para Deus antes que venham os juízos finais. Elas são um ato de misericórdia disfarçado de catástrofe, um Deus que alerta antes de sentenciar. A pergunta que a trombeta nos faz é: o que é verdadeiramente importante em nossas vidas? Onde está a nossa segurança? Nos bens materiais ou em nossa conexão com o sagrado? E assim chegamos ao final de nossa reflexão de hoje, mas o eco da trombeta continua a ressoar. A questão final, a mais provocadora, é para cada um de nós. Este som, que abalou a terra na visão de João, pode ser ouvido hoje. Nos desastres naturais, nas crises sociais, nos conflitos que não cessam, no vazio de um mundo que busca sentido. A grande pergunta não é quando a trombeta vai soar, mas se já não está soando. E se estiver, nós estamos preparados para ouvir sua mensagem? Estamos prontos para a mudança que ela nos convida a fazer? A resposta, meus amigos, está no silêncio do seu próprio coração. Pense nisso.